E Serginho? Grande Will, que aí como é que tá essa bela Manacapuru aí? Sobre uma coisa que seria interessante eu falar é porque eu fui infeliz na última sexta-feira em postar um vídeo. Não é que eu fui assim infeliz da maneira, porque você sabe, desde que eu deixei a prefeitura eu não tenho assessores, né? Eu sou assim, quando eu quero gravar um vídeo, igual tem um amigo meu aqui agora, me ajudando a fazer essa live, eu não entendo muito bem. Aí eu vi aquele assunto, né, que estava comentando que a prisão do deputado Daniel, lá do Rio de Janeiro e tal. Aí, não sei quem assim surgiu assim, vamos fazer um vídeo e tal. Aí eu fiz o vídeo, né, e tal, falei, gente, mas olha, eu sou uma pessoa que você vê que eu falo assim pelo coração, porque a mensagem que eu queria passar, na verdade, é que não era favorável ele continuar na cadeia. Sabe, isso foi na hora do emocional que eu continuei, porque tem muita coisa do Supremo Tribunal que eu não concordo. Por exemplo, eu só não gostei da maneira como ele atacou. Agora, as ideias dele, por exemplo, uma coisa que eu acho que nós temos que lutar nesse Brasil, que o Supremo Tribunal Federal acaba com aquela PEC de Bengala, de um cidadão entrar lá com 50 anos de idade e sair com 75 ser eterno. Não estamos numa democracia, não tem eleição no poder legislativo, não tem eleição no poder executivo. Então, que ele seja, é claro que a eleição deles, eles vão ter que ser juiz, eles vão ter que ser preparados, vai ter uma pré-eleição entre a classe como está, mas na hora de decidir, realmente, nem se for a OAB eleger. E outra coisa, mandato, ter mandato de 4 anos igual tenho, para não coincidir. A eleição do presidente da República é agora, daqui a 2 anos, para poder renovar, porque a gente vê lá, não tenho nada contra ele, como o Marco Aurélio lá, está lá desde, acho que do século passado, agora que o Celso saiu, e eu falei, as leis vão mudando, as coisas vão mudando, eles vão criando, né, como se diz, vínculos, ideais. Então, eu acho que para realmente a gente ter um tribunal imparcial, ter um tribunal 100%, como se diz, ele tem que ser também democrático. E eles respeitarem mais o poderes, assim, porque eu acho que hoje está tendo interferência do tribunal. Por exemplo, o caso do deputado Daniel. O juiz decidiu mandar prendê-lo, mas precisou do aval do Congresso para o deputado ser mantido ou não. Porque eu achei que ele já podia ser liberado, acho que pode ter uma suspensão, porque eu não vou dizer que ele não errou, ao meu ver, ele errou da maneira como ele expôs, como eu também no meu vídeo, eu fui infeliz, eu reconheço. Às vezes a gente se trai assim na hora de falar, tá pensando numa coisa, né? Igual, por exemplo, às vezes a gente quer falar, eu não quero isso aqui, a gente sem querer, a gente fala, eu não quero essa porcaria. E às vezes aquela coisa é uma coisa valiosa e não é a porcaria. E eu sou espontâneo, eu não fico caçando palavras para falar bonito, para nada disso tudo. Então, aí, as pessoas que não me conhecem passaram aquela imagem que eu sou comunista, que eu sou um esquerdopata, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que na verdade eles não conhecem a realidade do Espírito Santo, onde que, por exemplo, os últimos 2 anos, eu governei com um governo de esquerda que é contra mim, né? Com 3 deputados contra mim na cidade, apoiando esse governo de esquerda, e eu não recebi assim praticamente, a não ser o que é constitucional, que ele tem que os convênios, essas coisas e tal, mas as outras cidades eu vendo bem menor do que Colatina, porque você precisa ver como eu fui massacrado quando eu fui convidado pelo presidente Bolsonaro. Lá eles me chamavam de fascista, dizendo que eu era ditador, que eu estava contra o povo e tudo. E eu sei que não é isso. Eu sei que não é isso. Eu conheço o presidente Bolsonaro antes dele ser eleito,
tive o maior prazer de estar com ele lá, sabe, conversamos. Vamos voltar a nos falar. Aí eles estão aproveitando, eu não sei se é gente de esquerda, o que é que eu não quero entrar nessa briga de esquerda e direita, aí fica querendo me levar para um lado político que não tem a minha ideologia, né? Eu sou do Partido Republicano, e eu realmente entendo as dores, não é só o Bolsonaro, mas todos os chefes de Estado, o problema que eles estão passando, que ninguém no passado enfrentou, que é essa pandemia. Você vê que ele estava preparado para investimento, essas coisas, a retomada da economia, mas humanamente foi para o auxílio emergencial, que isso é uma grande... Eu, como prefeito de Colatina, eu digo, olha que a minha economia estava tudo, como se diz, eu sempre fiz o dever de casa, eu tinha até uma certa reserva, mas como foi a importância da ajuda que o governo federal deu a todos os municípios, que eu não vejo o prefeito reconhecer isso, entendeu? Como se resolvesse os problemas da pandemia, sem contar. Eu recebi dois auxílios, né, a 720, que era realmente, eu recebi 4 parcelas, que o mínimo era para a saúde, mas depois eu recebi um valor maior que era só para a saúde. E graças a essa ajuda é que a gente conseguiu fechar o ano com tal. Isso a gente deve ao governo federal. Então, eu estou me desabafando com você, porque, assim, eu dei a minha opinião e as pessoas têm que ter tolerância também, porque o que está se defendendo mais também com Daniel? A liberdade de expressão, como eu também tenho. Como ele foi infeliz, que ele mesmo admitiu, ele pediu desculpa, eu acompanhei o julgamento dele lá no plenário, ele admitiu que foi tomado pela emoção. Eu também cometi esse erro. Eu também quis ter liberdade de expressão. O que eu errei? Que eu acho que eu admito que eu errei. Que lá na hora eu lembrei que tem um deputado aqui que é amigo nosso e tal. Eu tinha informação que ele ia votar contra e, na verdade, me informaram errado, que ele ia votar a favor da manutenção, me informaram errado, porque, inclusive, ele acabou votando contra a prisão, e foi aquele erro que eu fiz. Agora, no sentido, eu não quis condenar o Daniel. O que eu quis dizer? Ele infringiu a Constituição, ou em alguma coisa, porque ele jurou a defender a Constituição. E da maneira como ele falou, entendeu? Ele está certo que o alvo dele não era, ele não quis, como se diz, criticar a nossa Constituição. Ele quis dizer o que artigos que a Constituição oferece e que ele não concorda da forma como está sendo, que é no caso do Supremo Tribunal, que não é só ele. Não é só ele que tem essa visão, né, que o STF hoje parece que dos poderes é o maior, e só falar que são perpétuos, eu acho que perpétuo é só numa monarquia. O rei só deixa o trono quando ele morre. Agora, numa democracia, eu acredito que deveria sim ter uma eleição com mandato, uma eleição maior. Não é só a eleição do Senado, não. Por quê? Porque geralmente, se o governo, qualquer governo quer que seja, se ele tem uma base boa no Senado, quem ele apresentar, o Senado vai aprovar. A gente sabe como funcionam as coisas. Agora, por exemplo, outras entidades, será que não votaria pela meritocracia? Agora, claro, o cara, para poder disputar uma eleição dessa, olha só, chamando-me de cara, daqui a pouco eles vão me processar. Ser um ministro daquele, né? Como se diz, não agir certo, ele poder perder o cargo, entendeu? Ser destituído, ser julgado também, igual os deputados são julgados por eles mesmos,
Então, é esse tipo de coisa que eu faço. Que o STF cumpre o seu papel em muitas coisas? Cumpre. Agora, que deixa a desejar, deixa, e muito, todos nós sabemos disso, e principalmente essa forma de realmente eles sentarem naquele trono lá e só sair de lá quando fazer 75 anos de idade, que, segundo, na época, essa lei que é conhecida como a PEC da Bengala, foi justamente feito para permanecer, que eles pudessem continuar lá até com 75 anos. Sérgio, essa questão do STF, inclusive eu tenho discutido muito aqui em algum grupo de amigos, né? Eu também não concordo com essa indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal, como você bem falou. A gente quer pessoas de carreira, juízes de carreira, né? Os juízes que fazem, que nem é na Corte Estadual, fazem concurso, né? E seguem carreira dentro do tribunal até chegar a desembargadores. Então, eu acho assim muito... Eu não gosto dessa forma como o Brasil coloca os ministros do STF dentro ali por indicação política, né? Como você bem falou, teria que ser algo que fosse de carreira. Então, esse é o meu pensamento também. Com relação à prisão do deputado federal, muito tem se questionado o artigo 53 da Constituição Federal, né? Que diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente ou quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, tem muito se discutido sobre isso. Inclusive, eu assisti um vídeo do Caio Coppola, né, falando sobre essa prisão, questionando essa prisão, que, na opinião dele, também é ilegal, que ele poderia não ter sido preso, né? Então, isso tem sido um debate no meio jurídico essa semana, de forma assim, extraordinária, né? Esse assunto do Daniel. A gente sabe, na minha opinião, eu vi o vídeo dele, realmente ele falou muita besteira, mas na minha opinião... Mas igual ele falou, foi na hora, ele estava, sabe, estava em casa, ele não estava... Foi igual eu também naquele vídeo, eu estava num lugar, você vê que é um cenário diferente, eu não estava nem com intenção, foi uma coisa que surgiu, quer dizer, foi um vacilo, foi uma coisa impensada, que isso sirva como exemplo até para eu me corrigir, quando eu for opinar por uma coisa, entendeu? Eu não agir pela emoção, porque às vezes os grandes erros da gente, às vezes é agir pelo lado emocional, né? Mas eu acredito assim que ele deve ser assim porque mas não ficar preso, sabe? Eu acho que agora, sim, porque na verdade o que eu quis dizer lá, que eu falei, votar porque eles iam votar, mas eu pensei que iam votar pela manutenção e depois iam relaxar, ele poderia ter uma suspensão ou alguma coisa, se ficar comprovado realmente que ele cometeu o crime. E na hora assim que eu também fiz aquele vídeo, que eu estava olhando também a forma com que, sabe, eu estudei direito também, as instituições, mesmo que quando a gente erra, por exemplo, o presidente da República, o executivo, eu não acho que tem que ofendê-lo pessoalmente, sabe? Mexer com a família dele, ou ameaçar ele, ou qualquer coisa. Discute o tema, presidente, eu não concordo com essa lei, ou essa eu concordo. Assim que tem que ser a democracia. O que eu acho, o que está acontecendo no Brasil, é a chamada bola dividida. É igual, por exemplo, estão vendo política como futebol. Aqui, por exemplo, nessa região sudeste, onde o Flamengo e o Vasco, aqui Espírito Santo e Rio de Janeiro, tem grandes torcidas, está parecendo isso. Quem é Vasco, quem é Flamengo. Aí o outro, por exemplo, se eu falo uma coisa que é a favor do Bolsonaro, vem o outro lá me chamando de fascista, de ditador. Se eu falo alguma coisa que às vezes vai de acordo com a opinião contrária de um apoiador, você é comunista. Não, não é essa forma. Eu, por exemplo, eu não sou comunista. Todo mundo sabe que eu não sou comunista, como eu também não sou fascista. Eu sou um democrata por excelência. Eu sou um democrata por excelência, porque eu respeito todos os tipos. Tanto é que o próprio governo meu, quando eu ganhei as eleições, eu convidei 2 candidatos que disputaram a eleição comigo para fazer a parte do secretariado, porque eu falei, acabou a eleição. Eu mostrei que naquele momento eu não era prefeito de um grupo
político, eu era o prefeito de todos os escolatinenses. Agora aqui, o comissário, o candidato dele perde, o presidente não me representa. Representa sim, queira ou você não queira, representa, porque ele é a autoridade constituída para governar o país. O deputado, por pior que ele seja ou não, ele não nasceu lá dentro do Congresso. Ele foi lá por... Ele pode representar mal, mas que ele representa sim. É verdade. É uma situação assim complicada, né? As pessoas eles levam a ideologia política muito para o pessoal, né? Que nem você não, e o oportunismo, por exemplo, eu senti que pessoas da esquerda, que eu sei que são das esquerdas, não estou querendo criticar a esquerda, a direita, nada, estou citando que tentando jogar a imagem como se eu fosse esquerda e como se eu fosse contra o governo Bolsonaro, porque, primeiro, quando eu falei do deputado Daniel, eu não estava nem pensando no apoio dele ao governo Bolsonaro ou não. Eu não estava pensando no governo federal, mesmo porque o Bolsonaro não tem nada a ver com essa situação. Eu acho que, pelo contrário, às vezes é mais um problema que é criado, ele já está com tantos problemas, né, na sua cabeça, que às vezes um aliado querendo ajudá-lo acaba até colocando ele em má situação. Eu tenho certeza que o Bolsonaro pode até concordar com determinadas coisas que ele faz, porque o Bolsonaro mesmo, segundo a mídia e o pessoal todo, um que é tido como se fosse, como se diz, massacrado pelo STF, né? A gente vê isso tudo. Eu tenho certeza que ele também não concorda com certas coisas que o Daniel falou. Então, eu acho que é dessa forma. Mas, para mim, isso é uma coisa passada, que o Daniel volta em breve lá ter seu mandato e que isso sirva de lição para ele, né? E que realmente a gente possa começar assim, ter diálogo, né? Tem que ter assim, tolerância. E assim que teremos a liberdade de expressão, com diálogo e tolerância. Porque você fala que você é democrata, mas se você não aceita a minha opinião, você não é democrata. Né? Dentro da corrente filosófica lá, Voltaire já dizia, dentro do iluminismo, posso não concordar com nada que você diz. Quer dizer, nas palavras minhas, ele diz, mas defenderei até a morte o direito de você expressar. E isso não foi há 10 anos atrás, isso não foi no século passado, gente. Isso foi, como se diz, há muito tempo. Então, é preciso que as pessoas entendam que, quanto mais avançar, nós temos uma democracia onde tem tolerância. O candidato que perdeu uma eleição, ele começar até querer voltar ao poder, mas da forma dele, apresentando as propostas deles, não querer ficar torcendo quanto pior é melhor, querer se chegar ao poder em cima da desgraça. Entendeu? Querer torcer para o fracasso de um presidente ou de um governador com um prefeito é torcer contra o povo, porque quem vai sofrer as consequências é o povo. Mas eu tenho fé em Deus que o Bolsonaro não vai fracassar, ele já está provando que ele tem coragem, e quando ele ia mostrar o governo dele ainda, veio essa pandemia. Geralmente a gente sabe que eu fui prefeito, Deus sabe como foi meu primeiro ano de governo, sabe? Governando com o orçamento feito por governos anteriores, cumprindo coisas de governos anteriores. Então eu acho que o que o presidente da República precisa nesse momento é as pessoas respeitar ele como autoridade constituída e deixar ele governar, e o Congresso realmente analisar as propostas e ver o que precisa realmente a gente modificar esse país. O que nós estamos precisando é voltar com a harmonia dos poderes, porque do jeito que está aí falar que são poderes da União, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo independentes e harmônicos, né? Isso foi até baseado nas obras, eu acho que é Espíritos da Lei, de Charles Montesquieu, mas a gente vê que hoje
principalmente no Congresso, um grande segmento do Congresso Nacional, existe uma guerra com o Supremo Tribunal. Cadê essa harmonia? Cadê essa harmonia? Como o Supremo Tribunal também está sendo muito acusado de intervir. Hoje, por exemplo, se o Congresso aprova e o Supremo diz que não, quer dizer, não valeu nada o trabalho do Congresso. Então, quer dizer, é complexo? É. Mas é graças à democracia, é graças a esses conflitos, essas coisas, que a gente vai, né, encontrando. Vamos encontrando assim soluções. Eu tenho certeza que a gente realmente vai ter uma democracia bem mais fortalecida e bem mais forte, principalmente como o presidente Bolsonaro prega que ele quer democracia. E vocês ficam vendo que o povo fica querendo dizer que ele vai intervir, que ele vai usar forças armadas, que ele vai usar essas coisas. Não, não é isso não, sabe? Eu acho que nesse momento até a razão tem que prevalecer as ideologias. Estamos num momento difícil, não está sendo fácil para quem está no poder governando, porque eu sei o que foi governar sem pandemia, e que foi, olha, que eu governei uma cidade de 130 mil habitantes. Imagina um presidente da República que governa um país com 5.500 e poucas cidades, em um país tão gigantesco, né, como esse, que na verdade é um país que é um continente. Sérgio, né? A gente sabe que é difícil, nós eleitores conscientes, né, sabemos que é difícil. Né? No caso, você que pegou a prefeitura com um orçamento baixo, o presidente que pegou um país quebrado, né, logo em seguida pegou a pandemia pela frente, tinha tanta coisa para se realizar durante todo o ano passado e mais esse ano. Acho que a gente teve que dar uma pausa nesses investimentos, né, nesse desenvolvimento. O Will, você me falou um ponto certo, que muitas coisas que eu concordo com o presidente, que eu me coloco no lugar dele, porque eu falei, nesse momento a palavra tem que ser empatia, sabe? O que nós estamos precisando é que, é claro que respeitando as devidas proporções, eu peguei uma cidade que foi governada pelo PT 8 anos, encontrei quebrada, entendeu? Nem licitação iniciada para merenda escolar, sendo que a aula ia começar um mês depois, tinha. Eu tive que, Deus sabe o que fazer, tinha saído da maior crise hídrica que o Espírito Santo sofreu. Um ano antes tinha passado a lama de Mariana aqui. Deus sabe que foi o povo cobrando, o prefeito faz, entendeu? E não reconhecendo as dificuldades. Você acha que, por exemplo, quem é o prefeito ou o governador, o presidente da República, se não quiser? Você acha que se Bolsonaro tivesse uma mágica dele resolver esse problema da pandemia de uma hora para outra, ele não teria resolvido? Nem os cientistas que estão estudando, que entendem, não conseguem resolver, agora que estamos caminhando. Então, quer dizer, se é difícil para o cientista também, imagina para quem está governando, porque os cientistas precisam do apoio do governo, os cientistas precisam, o profissional da saúde, para lidar também, precisa do apoio do governo. Se está tendo problema lá no hospital, na UTI, esteja certo que no Ministério também está tendo. Né? Então, eu acho assim, tá bom esse assunto, eu estou conversando, gostando de conversar com você, mas estão me botaram um papel aqui, que eu tenho uma live agora para São Paulo, sobre esse mesmo assunto, sabe? Sobre a gente falar esse momento que nós estamos vivendo e tudo. Então, Wilke, eu te agradeço essa oportunidade. Eu quero ver se esse ano ainda, se Deus quiser, eu tiver oportunidade. Eu queria ir aí em Manacapuru, né, para rever, né, para poder pelo menos desfrutar mais das riquezas naturais que vocês têm aí e agradecer o carinho, né? Eu não esqueço que vocês me receberam com batedores, desfilei de bicicleta e na principal avenida, o povo aplaudindo. Foi 9 horas da manhã, né, aquela cooperativa cheia, lotada de gente. Eu falei que são coisas que, sabe, realmente não saem da nossa cabeça. Mas foi um prazer, e a hora que você quiser bater um papo, se tiver outros grupos aí que pertencem aos seus grupos aí, quiser conversar com a gente, seja certo que você tem um amigo aqui no Espírito Santo e um aliado.